Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa para apresentar a vocês a The Learning Tree, uma escola bilíngue, né, de ensino infantil, de educação infantil. Eu estou aqui ao lado de duas educadoras extremamente experientes, né, nessa área, mais de 20 anos de estrada só no ensino infantil, né, a Rosana Brasil e a nossa Lília Cláudia Nascimento. As duas estão empreendendo mais essa unidade, né? A The Learning Tree já faz parte de um grupo que contém as marcas Peter Pan e também o Patinho Feio, as duas escolas de ensino infantil. Mas aqui, Rosana, com uma proposta um pouco diferente, mais intimista, mais personalizada, né? Sim, é uma escola que foi planejada, pensada, elaborada para a criança da primeira infância. Sim. Né? A partir de qual idade que a criança pode ser matriculada na The Learning? De 3 meses. 3 meses. De 3 meses a até 5 anos. Essa proposta de ensino bilíngue, ela tem crescido cada vez mais. Infelizmente, o nosso país está muito mal colocado, né, no ranking dos países que falam um segundo idioma, né, no caso, o inglês. Nós temos aí menos de 5% da população falando inglês fluente. Mas o surgimento de boas escolas de ensino bilíngue é uma aposta para que a gente mude essa realidade, né, Rosana? Porque é uma necessidade, né? Sem dúvida. E a nossa proposta é essa. A criança aprenda o inglês como ela aprende o português. Né? Na vivência, brincando, no cotidiano dela. Ela, desde bebê, ela escuta. Começa no berçário, 15 minutos... 30 minutos e vai aumentando conforme a faixa etária. Sim. Diariamente, e as tias cantando em inglês para elas, brincando em inglês, as culinárias, todas as atividades da escola em inglês. Todos os profissionais são voltados para a área do inglês. E essa faixa etária, o aprendizado é muito mais rápido, muito mais efetivo, né? Sim. Estudos mostram que a criança, quando ela é estimulada muito cedo, né, o campo do aprendizado é muito grande. Né? Abre-se um leque para que a criança, além do inglês, né, conheça também outras línguas e tenha muito mais facilidade. E eu acredito muito nisso porque os meus filhos, eu coloquei a minha caçula com 4 anos e o meu mais velho com 7. Então, com quantos agora? Ela está com 25 e fala 5 línguas. Nossa! A criança tem muito mais facilidade nesse aprendizado do que um adulto, né? Porque elas estão formando as estruturas ainda cerebrais. E isso favorece esse aprendizado com muito mais leveza. É verdade. Já que falou em estrutura, vamos mostrar um pouquinho da estrutura aqui da The Learning Tree. E eu queria que a Rosana nos apresentasse quais são os ambientes que vocês montaram aqui, como é formada a equipe, que a gente vai conversar daqui a pouquinho com eles. Este ambiente é um ambiente de psicomotricidade. A criança vem aqui para se desenvolver, aqui a gente faz a aula de yoga. Yoga e meditação, olha só. É muito bom, é muito bom. E a aula de música também aqui com a professora Marcela. E aí tem os outros espaços, cada espaço a gente desenvolve. Tem o espaço da leitura, tem o espaço da aula de culinária. Que é com a Natália, né? Que é com a Natália, da chefe de papinha. Um trabalho excepcional. E tudo isso inserido num contexto em que se fala inglês, né? Em todas as atividades. Todas as atividades. Tem uma nutricionista também. Temos, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É a Nutrim, a empresa Nutrim. A Mariana Imbelone. Já esteve no nosso programa várias vezes, né? Você vê, é tão importante esse lado. Ela é que cuida da minha cozinha. Ela que cuida da cozinheira. Toda a parte técnica da escola, ela é responsável pela parte técnica. Tanto aqui quanto nas outras. Das minhas 3 escolas. Como é que vai funcionar? A Mariana faz o cardápio e Cardápio, né? A Mariana faz o cardápio. A Natália executa aqui. E a Natália vai ficar na parte da culinária em inglês, né? Nas oficinas. Vamos apresentar o restante da equipe. O Alexandre, né? Que é do Little Kickers, né? Little Kickers é também uma empresa conceituada. Como é que vai ser o Little Kickers? Que atividades vão desenvolver? São atividades físicas, tá? É a parte esportiva. A parte esportiva, né? Motora, né? Então, é uma empresa que também vem com uma bagagem, né? Para o Brasil, né? E a gente procura
se cercar de profissionais que tenham um know-how bem conceituado. Né? A equipe está super bem formada. Aí temos que falar da Eliane, que é da yoga. Me amarrei nesse negócio, yoga e meditação para criança. Muito bom, faz muito bem para a criança. Aqui a escola, quando nós idealizamos, eu idealizei em cada ambiente música. Músicas ambientes, que a criança se acalma. A yoga é perfeito. Nós fizemos algumas aulas de sábado, oficinas de sábado, criança e mãe. Foi muito positivo, muito positivo. A propósito, nós temos imagens, né, de um sábado que foi feito aqui uma espécie de um test drive, né? Vocês abriram para que as mães e pais trouxessem seus filhos. Foi um open house, uma forma da gente chamar a comunidade em torno, não é? Mesmo aquela chuva que estava caindo sábado, eu gostei. Para vir nos conhecer, ver um pouquinho do nosso trabalho. Miriam, só para a gente concluir, quantos anos já parceira da Rosana nessa caminhada juntas aí? 18 anos. 18 anos. Então, adquirindo maioridade de Sim, amizade, de parceria, né? sim, de parceria, né? De amizade acima de tudo, né? E assim, esse sonho gerou esse filho que é a Adelane. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com toda a equipe, né? Agora eu quero bater um papo com a Silvia Sirdal Soler, ela que é a coordenadora do ensino de inglês aqui. O ensino de inglês é praticamente, né, em todo o período. A escola trabalha, né, em período integral, semi-integral e meio período. E em todos eles, evidentemente, as crianças têm um contato muito grande, né, uma imersão verdadeiramente no inglês, com uma metodologia que foi você e o Reinaldo, teu marido, que desenvolveram, né? Isso, exato. A gente já trabalhava com educação, faz 30 anos que eu trabalho com o ensino da língua inglesa. Começou muito jovem aqui, né? A Rosana tá falando para mim. Eu comecei com 17 anos. Olha. E, na verdade, assim, a gente viu a necessidade de criar um programa onde fosse natural o aprendizado do idioma. Eu trabalhei vários anos em escolas de idioma, como professora e como coordenadora, e eu via que uma coisa que para mim era tão natural por ter sido educada na escola americana, para as pessoas que faziam aprendizado em cursos de idiomas, eles aprendiam, mas na hora de falar eles tinham um bloqueio. Sim. Né, que a grande maioria Coisa, das né? pessoas tem esse Isso é problema. muito comum em todas as faixas etárias, praticamente. Principalmente quando passa da adolescência, né? E aí eu fui pesquisar como é que eu tinha aprendido, usando a metodologia que a gente já usa no ensino normal, que é o uso de múltiplas inteligências. Então, cada criança ela aprende de um jeito e a gente precisa, então, dar para essa criança oportunidades de aprendizados diferentes. Tem uma teoria, que é do Howard Gardner, que são as múltiplas inteligências. São várias inteligências que mostram que cada pessoa ela tem um jeito de aprender. Sim, uma facilidade. Então, tem gente que precisa anotar, tem gente que precisa desenhar, tem gente que inventa uma música, né? Tem cursinhos que inventam muito músicas para guardar fórmulas por isso, porque tem gente que guarda melhor a fórmula assim. E aí, então, eu já trabalhava com essa metodologia, comecei a aplicar dentro do inglês. Além disso, a gente trabalha também com a pedagogia da cooperação, ou seja, os alunos trabalham em equipes, porque você vai não só ensinando o idioma, mas trabalhando valores. Socialização. Né? Isso, relação interpessoal, habilidades socioemocionais, que são hoje mais importantes do que ser uma pessoa tecnicista, do que saber só falar inglês, você tem que saber se relacionar no mundo de hoje. Sim. E aí a gente criou, então, esse modelo para a escola da Rosana. A Rosana foi a primeira que me pediu que eu criasse esse modelo. Olha, então, ela é minha fada madrinha. Ela está sendo a fada madrinha da tela cooperativa, né? Da TEIA e do do Influent Kids, que é o programa que a gente desenvolveu. E aí a gente começou a aplicar e ver o resultado, porque a criança, ela aprende. O que você jogar, como ela é uma esponja, ela absorve. A gente chama janelas de oportunidade, que são aqueles espaços da idade da primeira infância que a criança tem
para aprender qualquer coisa. E o resultado é muito rápido. A criança, ela diferentemente do adulto, ela não tem um filtro. Ela fala de qualquer jeito, ela vai, e por isso que ela vai aprende. testando, né? Ela aprende O mais engraçado, assim, que a gente tem observado nesses anos que eu estou com a Rosana, que são já 7 anos, é que alguns pais estão se sentindo ficando para trás. Isso é muito Porque bom, eles né? não falam inglês, ou falam muito pouco, e os filhos começam a corrigir os pais. Porque os pais vão falar alguma coisinha básica, e aí o filho, não é assim. E então eu tenho vários pais vindo falar comigo que assim, eu não estou conseguindo acompanhar o meu filho. E a gente está até organizando já uma proposta para atender esses pais, para que eles possam acompanhar os filhos no aprendizado. Take this moment to breathe you in. Inhale, exhale. Olá, bom dia. Sou Alexandre Fernandes, sócio proprietário da Little Kickers. Nossa empresa já está no mercado mundial há 15 anos, já está composta em mais de 20 países, tá? Atendendo mais de 40 mil crianças. E a nossa proposta educacional é um projeto multidisciplinar que envolve tanto a prática esportiva através dos jogos lúdicos com o futebol e com a inclusão do idioma do inglês. Então as crianças trabalham numa atividade bem divertida, bem leve, com o nosso slogan que é o Play Not Push, que é o brincar sem empurrar. Então a gente trabalha num ambiente totalmente lúdico, totalmente solto, onde as crianças se divertem e estão aprendendo inglês sempre junto com essa atividade física. Eu sou professora de educação física, né? E aqui na escola eu vou trabalhar com estimulação motora. A aula ela é dividida em 3 partes. A parte do warm-up, que é o aquecimento. Então a gente faz um aquecimento com uma música. A parte principal, que são jogos cooperativos, né? É um jogo onde tem valores, inclui outras coisas, além do movimento, com alguns materiais. E tem a parte de encerramento da aula, que é da consciência corporal deles. Então a gente faz um alongamento, tudo isso de acordo com o vocabulário. O vocabulário todo em inglês. E aí, assim, eles vão aprendendo o inglês junto com o movimento. Eu sou a chefe de papinha e professora de culinária aqui na Learning Tree. A proposta das aulas de culinária é trazer as crianças para esse ambiente da alimentação saudável por meio de uma aula mais lúdica e também já em contato com o vocabulário em inglês. Então a aula é toda conduzida em inglês e as crianças conseguem fazer as atividades ao me acompanhar e também já se familiarizam com ingredientes um pouco mais saudáveis. Então toda aula vai ter um legume, uma verdura, alimentos que às vezes eles não têm tanto contato em casa e aqui eles acabam até optando e experimentando. Então essa é a ideia e todas as crianças colocam a mão na massa de verdade. Eu sou instrutora de yoga, dou aula de yoga para as crianças. Como é que a gente traz essa filosofia milenar da Índia para as crianças? A gente adapta as posturas, né, que são os asanas, e a gente renomeia isso com coisas que as crianças conheçam, como animais, o gato, a cobra, o leão, e a gente traz para o universo lúdico da criança, fazendo brincadeiras, e também tem o jogo do silêncio, que trabalha o aquietar, o acalmar, o silenciar, e a criança fica com essa sementinha que mais para frente ela pode utilizar durante toda a vida. Eu sou responsável pela aula de Jin Music, que é de música e movimento, muito importante para ajudar as crianças a desenvolverem as habilidades motoras, adquirirem o equilíbrio. O aprendizado para a criança, ele passa pelo corpo. Então é muito importante que elas se movimentem para elas poderem adquirir um idioma muito mais rapidamente.